Depois do final da primeira temporada de Record Ragnarok e o grande anúncio de que a segunda temporada já está por vir, muitos querem saber qual vai ser as próximas lutas, histórias e o que vai acontecer daqui pra frente. E por isso estamos aqui para lhe mostrar o primeiro episódio da segunda temporada de Shimatsu no Valkyrie ou Record Ragnarok. E se querem ver mais lutas, ver mais histórias sobre esse mangá incrível que está sendo lançado até hoje, já se inscrevam no canal e ativem o sininho que estaremos aqui embaixo esperando por vocês e vamos para o vídeo. No final da primeira temporada de Shimatsu no Valkyrie, foi mostrado que a próxima luta do Ragnarok seria de Hércules vs Jack o Estripador, entrando na arena para ir ao combate, mas muita coisa aconteceu antes que chegasse a esse momento. No caso, depois que Zeus conversou com outros deuses sobre quererem se vingar pelo lado dos gregos, vemos Brunhild caminhar em direção pensando em quem poderia lutar no próximo lado, já que era obrigação deles vencer de uma forma ou outra, e interrompendo seus pensamentos, uma pessoa grita que ele vai ser o próximo, uma pressão enorme vindo daquela pessoa. Um homem com uma clava e cabelos ruivos estava presente, e Gol saiu correndo até ele, o cumprimentando como Hércules, como se fosse o irmão mais velho das Valquírias. O homem parecia ser gentil e educado, mas ainda mais forte pessoalmente do que pelas histórias e mitologias. Aquelas palavras que vieram dele antes queriam dizer que na luta ele vai lutar ao lado dos deuses como próximo, e como forma de respeitar a sua escolha, a Valquíria se ajoelha lhe desejando uma boa sorte para ele ganhar. E Hércules desejava o mesmo para os humanos, mas no fundo parecia estar querendo que eles percam, já que cada um está contra o outro. E quando o semideus saiu da vista de Brunhild, Loki aparece atrás dele, comentando tê-lo visto com suas amiguinhas, como se os gregos e os nórdicos não fossem assim tão diferentes, como se fosse difícil para ele ir contra sua própria origem, mas os humanos são oponentes dignos ao seu ver, e representando os deuses não tem vergonha de ser um guerreiro, e tinha algo a dizer para Loki, que Hércules é contra a extinção da humanidade, e já que o Ragnarok se iniciou, não tem outra escolha além de vencer representando os deuses sem nenhum arranhão no corpo, e logo depois sua vitória vai pedir pela salvação da humanidade, mas com palavras muito contraditórias de que lado ele poderia estar. Hércules estava sempre ao lado da justiça, mas se ele fosse realmente contra a extinção, ele poderia ter feito o mesmo de Buda no ao lutar, proclamando estar ao lado da humanidade na frente de todos, mas ele não deve ter pensado direito nesse caso. E no mesmo momento, vemos a sala que Brunhild seleciona os guerreiros. A Valkyria Gol não sabia de que lado ficar ou na hora que fosse a batalha de quem escolher quem iria contra o Hércules, mas aquele que iria contra ele, o semideus, já estava decidido desde o início. Ele estava na lista dos deuses há muito tempo. Seria uma batalha muito interessante. O seu oponente é o humano mais odiado de todos eles, um verdadeiro pedaço de merda entre os pedaços de merda, um babaca muito criminoso. Aquela pessoa foi selecionada para a quarta rodada, alguém que fez até mesmo a Kashi quis começar a travar quando apareceu. E momentos depois, na arena do Valhalla, Heimdall dava as novas informações de que os deuses estão na liderança por 2 vitórias contra uma, e irão receber o ponto estratégico daquela etapa naquele momento. Mas haviam detalhes diferentes sobre onde estavam, algo parecido com uma cidade em volta de Heimdall. De fato, era muito maior do que uma arena do Ragnarok até agora, a cidade de Londres com Big Ben, e telas para deuses humanos assistirem sem interrupções. Todos veriam pelos monitores, impressionados com seu tamanho. Era o local que a humanidade queria lutar, e Hércules, com sua compaixão infinita, aceitou de bom grado lutar em Londres. Uma decisão da qual ele com certeza vai se arrepender depois. Era a primeira vez que o Ragnarok não era em uma arena formal daquele jeito, dando uma vantagem aos humanos e uma desvantagem para o lado dos deuses. Era um plano de Brunhild, já que sabia sobre a gentileza de seu irmão Hércules, que aceitaria o pedido dos humanos. A entrada dos humanos já estava com aquele ar de mistério, em uma ponte muito antiga com névoa que estava cobrindo tudo, e o homem britânico era denominado de monstro assustador no escuro do século XIX, aquele que causou a morte de 5 prostitutas com suas garras, jogando caos em toda Londres ao escuro, ao ver de máscara que era muito mau. Aquele homem foi declarado o assassino mais infame de toda a humanidade, que possui trevas em seu coração e uma alma sombria, iluminado no canto da arena com roupas antigas e uma bengala em mãos. Naquelas ruas da cidade falsa, a humanidade ficou assustada ao ver o rosto do Senhor, removendo a sua máscara e quebrando no chão em vários pedaços. Era Jack o Estripador, um rosto de um senhor gentil, porém com olhos muito frios. Todos os humanos que viveram naquela mesma época que ele ficaram assustados a descobrir que ele era o assassino que estava lutando no Ragnarok. Estava ao público e, como de costume, era extravagante. A Valkyria era a mais desagradável de todas, e agora, depois que a derrota do lado dos deuses, era a vez de uma vitória sem nenhum arranhão em seu corpo.
O humano que estava entrando derrotou muitas criaturas com suas próprias mãos e os 12 trabalhos e ascendeu para a divindade entre todos os deuses. O mensageiro da justiça para os céus, e sua clava vindo com toda sua raiva girando ao redor da névoa, dissipando completamente com sua bravura. Hércules, o deus grego, mantendo a sua postura e poder com sua arma divina. Todos os deuses estavam celebrando a vinda de Hércules, o seu herói eterno, mas se quisesse sair não poderia mais ir para fora da arena, já que ela foi completamente trancada. E a justiça dos deuses versus a maldade humana em pessoa, frente a frente um contra o outro, prontos para o ataque. A quarta rodada do Ragnarok vai se iniciar agora mesmo, mas não vai ser uma vitória fácil para o lado dos deuses. Tendo ascendido a imortalidade como divino, o símbolo da justiça, cercado de glória, encarando dos criminosos mais nefastos da humanidade, a pura justiça contra a pura maldade. Mas Hércules parecia irritado ao olhar para a tela em que todos conseguiam vê-lo. Estava bravo demais com as valquírias, se questionando já que os guerreiros anteriores eram dignos e se encaixavam bem para representar a humanidade, mexendo até mesmo o coração dos deuses, e aquele em sua frente era somente um assassino que havia matado milhares de donzelas. O deus estava furioso com a situação que foi colocado, xingando a própria Brunhilde por ter arruinado seu momento especial de luta para os deuses e ao mesmo tempo para pedir pela humanidade. Até mesmo a humanidade estava duvidosa sobre ter um serial killer representando ele de alguma forma, sem saber para quem torcer do mesmo jeito que Gol, e os outros mal sabiam de sua existência, sendo que no final do século XIX, em Londres, 5 prostitutas morreram pelas mãos dele. Nem mesmo os melhores detetives da época chegaram perto de descobri-lo quem fosse. Nem mesmo o próprio Sherlock Holmes dos livros seria capaz. E na arena, Hércules, como uma forma de gentileza, oferece a seu oponente uma chance de sobrevivência, sem precisar lutar, já que era contra assassinatos sem sentido nenhum. Entretanto, o senhor primeiro agradece pela gentileza dele de lutar em sua própria Londres ou sua cidade, e não pode fazer isso mesmo que ele tenha pedido tanto. Sempre aceita um duelo que foi posto em sua frente, e por causa disso, ele é um cavalheiro, puxando duas suas lâminas para o combate, de uma forma muito esquisita. Era uma tesoura gigante dourada, uma arma mortal perante humanos e aos deuses, e Jack manuseava aquela tesoura pesada com uma facilidade enorme, uma arma divina de verdade em suas mãos, agirando e utilizando para cortar um poste ao meio de forma limpa. Tudo parecia ser feito de papel com sua tesoura nova, uma arma não convencional, impressionando cada deus que também estava assistindo. Se aquele era o desejo dos humanos, assim vai acontecer. Hércules fará de tudo a seu alcance para atingir os desejos de Jack. Porém, o humano começa a correr para longe de seu oponente, confundindo todos ao vê-lo fugir de frente a frente com os inimigos, para as vielas e ruas e cantos da cidade, que com certeza ele conhecia muito melhor do que o próprio Deus, fazendo Hércules ficar ainda mais irritado para lutar e seguir o humano, se questionando o que ele poderia estar fazendo naquele momento no meio da luta. Era a hora do chá em Londres, servindo em sua xícara, oferecendo uma para o Deus também. Era necessário uma pausa entre eles, apreciando o mais nobre chá indiano que Jack estava tomando. Mas Hércules está ficando cada vez mais impaciente, fazendo ele pedir para sacar a arma, avançando em sua direção. Mas uma linha aparece em frente de seus olhos e o faz parar, puxando a linha por ser uma grande distração para ele, ativando as armadilhas das facas que caem do céu em cima de sua cabeça. Mas elas nem chegaram a tocar no corpo de Hércules, amassando sem nem mesmo um arranhão, e se achando um tolo, já que armas mortais não fazem nenhum efeito em si ou marcam no corpo de um deus. Entretanto, mesmo sabendo disso, Jack queria tirar suas próprias conclusões sobre isso, e ao mesmo tempo, Hércules estava ao seu lado, pronto para atacar com sua clava em formato de um leão, querendo que a maldade desapareça perante ele e sua indomável justiça. Antes que ele fosse golpeado na cabeça, sacou uma arma de fogo apontando para cima, mas ao tirar era uma bala falsa, mas sim um gancho especial ou garra que estava indo para os prédios, o puxando diretamente para cima e voando da mesma forma que o Batman faz de um lado para o outro nos prédios londrinos. Fugindo mais uma vez assim de Hércules, mas tentar escapar era inútil, já que sua força nos pés quebrava todo o concreto no chão, pulando na mesma altura que Jack Estripador, que estava voando, alcançando ele rapidamente em um somente salto, ficando até mesmo acima do humano. E Hércules usa sua clava para tentar acertá-lo completamente, que tenta se defender com sua tesoura dourada gigante, que foi partida em vários pedaços à frente de todo o público, assustando até mesmo o humano que aquela era uma arma divina. Sua volúpia
Volund, que era assim tão poderosa, se tornou um lixo, um competidor inútil para estar no Ragnarok. Era o fim para ele e também para a humanidade. Mas Jack não parecia estar desistindo de perder, já que ele se jogou para um canto da parede e parecia estar encurralado. Sua última cartada do Jack era pegar todas as suas facas em mão, mesmo sendo armas mortais, e arremessar em direção de Hércules, que nem se preocupou com a situação, já que ele sabia que era um deus. Mas de forma surpreendente, do jeito que os deuses estavam vendo aquele duelo, aquela cena era quase impossível de acontecer. O corpo de Hércules estava completamente perfurado da barriga para cima com aquelas facas, o fazendo cuspir sangue pela boca e escorrendo mais ainda pelo seu nariz. O deus perguntava como aquilo teria acontecido com seu próprio corpo. E tentando dar uma explicação, Jack diz que falou uma vez que aquela tesoura era sua Volund dourada, mas aquilo era uma grande mentira na frente de todo o público que estava assistindo e do deus, sendo elogiado até mesmo pelo deus da mentira Loki por ter feito isso. Foi um grande descuido ele ter caído nas armadilhas humanas para ser enganado, e dessa forma a arma é revelada pelo humano, removendo várias lâminas conectadas por um fio transparente para fora de sua bolsa. Aquela bolsa era chamada de Regeneração Regalium, mesmo que não possa fazer nada maior do que a própria bolsa, era de forma personalizada e não aleatória, pois esses cada detalhes estão a gosto de um cavaleiro como ele, um verdadeiro covarde e desprezível a esse ponto para enganar até mesmo ele. E a Valkyria mais nova Gol parecia culpada, já que estava se perguntando a dúvida que os motivos Brunhilde escolheu aquele cara, mas era muito óbvio, já que o único lugar em que os humanos são superiores aos deuses é a sua malícia que tinha em seus corações, podendo perfurar até mesmo as mais fortes virtudes dos deuses. E com Jack sorrindo, era hora do herói poderoso tremer de medo perante a sua força e a malícia humana. Uma longa batalha entre o deus mais justo de todos e o maior criminoso da humanidade, que estava enganando até mesmo o público, acabou de se iniciar. Porém, está muito longe do fim e queremos saber se vocês querem mais episódios aqui de Shumatsu no Valkyrie, e deixe aqui embaixo nos comentários suas opiniões, teorias e também se querem muito mais. E lembrando que temos várias playlists de Shumatsu no Valkyrie contando com suas lutas, histórias e também capítulos mais recentes que estão sendo lançados. Por isso, já se inscreva no canal e ative o sininho que estaremos esperando por vocês, e nos vemos no próximo vídeo. Make me feel like this.